Fala moçada do primeiro ano! Estamos aqui mais uma vez, agora para falar do Alto Império Romano. Eu sou o professor Edgar, estamos no módulo 15 da apostila, ok? Bom, a gente vinha falando da República Romana, como ela entrou em crise. Na última aula a gente falou então que o Otávio Augusto vai ser o primeiro imperador romano, e a gente gosta de dividir a história de Roma entre Alto Império Romano e Baixo Império Romano. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre Alto Império Romano, como ele vai se formar e etc. Na próxima aula, vamos falar sobre o Baixo Império Romano e como o Império Romano vai entrar em crise. Beleza? Então, olha só, como é que vai se formar esse império, né? Como é que Otávio Augusto vai administrar esse império? Ele vai inicialmente governar com características republicanas. E a gente vai chamar esse período de período do Principado. Então ele vai manter algumas aparências republicanas, vai ter ali o Senado, ele não vai ter esse poder absoluto de um imperador que manda em tudo e etc. Tá? Então as aparências serão ainda republicanas, mesmo Otávio Augusto tentando a cada dia aumentar o seu poder e a sua influência. Como é que ele vai fazer politicamente isso? Ele vai dividir o Império Romano em províncias e vai dividir entre impérios e senatórios. Os impérios eram províncias controladas por militares e os senatórios províncias controladas por civis. Só que, como é que o Otávio Augusto vai começar a tentar controlar como um todo o Império Romano? Ele vai começar a indicar os governadores dessa província. Então, só pessoas de sua confiança é que vão chefiar essas províncias. E eles eram obrigados a passar relatórios semanais, mensais, de como estava aquela província. Isso fazia com que o Otávio Augusto tivesse o controle muito próximo, digamos assim, um controle muito severo de todas as províncias. Ele também vai acabar criando um sistema de cobrança de impostos do Estado. Antes, os impostos eram cobrados pelos chefes daqueles territórios. Agora não, agora é o Estado romano que vai cobrar imposto. Isso vai fazer, então, com que se crie uma estrutura burocrática gigantesca, porque imagina você, o Estado romano, tendo que ir em cada cantinho do Império Romano para poder cobrar imposto, né? Vai surgir também, aí, a partir daí, algumas ordens sociais. E essas ordens sociais, elas vão se dar por quantas de dinheiro as pessoas tinham, né? Então, o senatório, ele vai ser a camada, digamos assim, uma ordem social dos mais ricos. Para isso você tinha que ter lá mais de 1 milhão da moeda da época, tá? E eles tinham privilégios políticos, ou seja, eles ocupavam cargos de privilégios, e eles usavam sempre a cor púrpura, que é aquele meio arroxado, assim, tá? Existia também a ordem equestre, que eles eram menos ricos. Eles tinham bastante dinheiro, mas eram menos ricos. Eles tinham menos direitos políticos, eles não tinham tantos privilégios assim, e utilizavam a cor azul. Se você não fizesse parte da ordem do senatório ou dos equestres, você exatamente era um ninguém. Abaixo dessas ordens sociais, ninguém possuía nenhum tipo de direito político. Não havia votação, não havia eleição, não tinha direito a voto, a nada. Tá? Bom, já que o Otávio Augusto vai conseguir, digamos assim, ampliar o seu poder para todas as regiões do Império Romano, vai acontecer dois momentos bem interessantes. A primeira é chamada de Pax Augusta, que é a paz de Augusto, onde ele não vai ter nenhum conflito interno contra ele, etc. E também a Pax Romana. A Pax Romana é o fim dos conflitos de Roma com as suas invasões ou com aquelas populações que viviam à margem de Roma. Nós vamos ter esses dois períodos aí da história, onde vai ter uma estabilidade, digamos assim, do Império Romano. Vou sumir aqui um minutinho. Bom, a sucessão do Otávio Augusto, tá, não vai ser por hereditariedade, não vai ser o filho direto, porque ele não teve herdeiros. Tá? Então, a sucessão de Otávio Augusto vai se dar por indicação. E, obviamente, que essa indicação era de uma pessoa bastante próxima, de um consanguíneo, já que o Otávio Augusto ele era sobrinho do Júlio César. Tá? Então, os laços de consanguinidade continuaram. Não era um herdeiro direto,
filho, etc., mas continuava na mesma família. E a gente vai falar agora das dinastias do Império Romano, tá? Você vai ter os 12 primeiros Césares, começando com Júlio César, que não foi imperador, lembra que eu falei? Mas o Otávio Augusto, que era sobrinho, e essa linha sucessória vai até Nero, tá? Ou seja, dos 12 Césares, né? 6 eram de fato consanguíneos, depois vai deixar de ser, tá? Mas só uma curiosidade aqui. A gente falou de Júlio César, falou do César, etc. César César vai se tornar sinônimo de imperador. Por isso que quando a gente vai estudar Rússia, a gente tem a figura do czar. Czar vem de César, que era o imperador da Rússia. A mesma coisa acontece com Kaiser na Alemanha. O imperador alemão se chama Kaiser, que também vem da palavra César. Então, César, o sinônimo dela é de imperador. Bom, então os 12 Césares, Júlio César, Otávio Augusto e os 10 sucessores. Haviam laços consanguíneos até os 6 primeiros, até Nero. Depois disso veio por indicação. E geralmente essa indicação era da guarda pretoriana, ou seja, era ligada ao exército romano. Os governos desse período são despóticos, ou seja, havia uma liderança única, violenta muitas vezes, e os poderes desses imperadores era ilimitado. Eles não tinham limites para o seu poder. Depois dessa dinastia dos Césares, que a gente também chama de César Claudiana, porque depois vem a dinastia dos Cláudios, tá? Vem os Antoninos, que é o momento do apogeu econômico e militar do Império. Vai ser nesse momento, no governo de Trajano, que Roma vai atingir a sua maior extensão, que vai lá da Grã-Bretanha, lá das ilhas onde hoje é a Inglaterra, até o Extremo Oriente, tá? E quando é que isso vai se encerrar, praticamente, ou pelo menos qual é o fato que vai, digamos assim, marcar a dinastia Antonina? É o Edito de Caracalla. O Edito de Caracalla vai estender a cidadania a todos os homens livres do Império. Observa aqui, homens livres, os escravos continuavam sendo escravos, igualando-os perante o direito romano. Então você vai ter aí o Caracalla, que foi um imperador, estendendo a cidadania. Então todos os homens que eram livres, não eram escravos, eram agora considerados cidadãos romanos. Rapidamente aqui, a cronologia desses eventos. Você vai ter inicialmente lá o principado do Otávio Augusto, que era o fato, então, de ele ainda governar com algumas aparências republicanas, tá? Você vai ter a dinastia Júlio-Claudiana, que é aquela dos Césares que eu falei para vocês. Você vai ter ali Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, que ainda vem ali sendo consanguíneo com Júlio César. Você vai ter a perseguição do Nero aos cristãos, a gente vai falar sobre isso mais na próxima aula. Depois vem a dinastia dos Flávios, dos Cláudios, e você vai ter ali, por último, ali, a dinastia dos Antoninos, dos Severos. Isso aí é uma linha dinástica bastante ampla sobre quem governou Roma nesse período. Mas vou dizer para vocês que decorar todos esses nomes e datas não é tão importante assim. O importante é vocês saberem que Roma era uma monarquia inicialmente, passou a ser uma república e depois se tornou um império. E saber por que houve essas transformações. A gente vai fazer uma aulinha de revisão mais para frente. Espero que também seja uma aula ao vivo, onde a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!